Boa noite. Quero ler um texto aqui de Provérbios. Eu quero falar de um tema que eu não achei ainda no YouTube um título falando sobre isso, abordando esse tema específico. A diferença entre a prostituta e a adúltera. Hoje você vai ver aqui à luz da Bíblia qual a diferença entre a mulher prostituta e a mulher adúltera. Tem diferença, e tem grande diferença entre uma e outra. Não que haja mais ou menos desvalor entre uma e outra por causa da prática pecaminosa, mas há grande diferença. Eu vou ler um trechinho aqui de Provérbios no capítulo 5. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e meditasse no espírito e também prestasse atenção com a sua mente sobre isso. Meu filho, atenta para a minha sabedoria e inclina o teu ouvido ao meu entendimento, para que possas considerar a discrição e para que os teus lábios possam guardar o conhecimento. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e a sua boca é mais suave do que o óleo. Mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem-na ao inferno. Aqui fala mulher estrangeira, mas numa outra versão fala mulher adúltera. E a sua boca, os lábios dela são como favos de mel, e a sua boca é mais suave do que o azeite. Aqui está dizendo óleo, mas no sentido do azeite, que era um azeite usado até hoje lá no Oriente Médio. Diferença entre a prostituta e a adúltera. Será que tem diferença? Será que essa diferença causa um impacto na vida das pessoas que se envolvem com essas mulheres? Qual o impacto daquele que se envolve com uma adúltera e com uma prostituta? Lembrando que esses termos hoje, para a ciência moderna, para as políticas sociais modernas, esse termo está ultrapassado para eles, né? Por exemplo, hoje é até ofensivo em alguns segmentos sociais você dizer a palavra prostituta, porque agora já há quem diga que isso aí já é chamado de profissional do sexo. E alguns políticos queriam liberar carteira de trabalho e legalizar isso aí como profissão. Parece que alguns países já está legalizado isso aí. Muito bem. E também quando você fala adúltera, foi aí acho que no ano de 1970 e pouco, nos anos 40, não sei, já há muitos anos que o adultério não é mais considerado crime no Brasil. O Código Penal tirou ele como crime. Mas não nos interessa as políticas sociais, não nos interessa os conceitos da engenharia social, os novos conceitos formados sobre os termos e sobre as ações de adultério e de prostituição. O que nos interessa é o que a palavra de Deus está dizendo, o que a Bíblia diz, mesmo porque a Bíblia ela é mais atual, como diz o Hernandes Dias Lopes, ela é mais atual que a revista Época, muito mais atual que a revista Veja, que Folha de São Paulo, Estadão, ela é sempre atual. As palavras que o rei Salomão escreveu em Provérbios, o seu filho, o rei Davi, escreveu nos Salmos, e muito mais em Provérbios, que é o livro de sabedoria, não é tanto de poesias como os Salmos, ele é atualíssimo, ele é perfeitamente e justamente aplicável às situações do dia de hoje. Bate certinho, 100% com o quadro que nós vemos hoje. Então, qual a diferença de prostituta e de adúltera? Aqui o texto começa a falar sobre adúltera. Você pega o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Provérbios, que são os provérbios escritos pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Diz a Bíblia que ao todo ele compôs 3.000 provérbios, mas ficaram registrados somente aqueles que eram de interesse para dar a orientação sobre a salvação, sobre a relação com Deus e a sabedoria que vem de Deus. E a sabedoria, segundo a Bíblia, é o próprio Jesus. Mas ele dedica em todos os seus 31 capítulos, porque Provérbios ao todo são 31 capítulos, ele também escreveu um livro de romagem, né, que é os Cantares de Salomão, onde ele narra ou ele descreve os cânticos de romagem, de poesia entre ele e a sua esposa, mais o livro de Provérbios, que é o livro exclusivo, restrito, só para, como se fossem os ditados populares, né? Como se fossem os adágios, os ditados, porém adágios santos, provérbios, ditados santos, proferidos por um homem de Deus.
né? São 31 capítulos. E ele dedica o capítulo 5, 6 e 7 para tratar exclusivamente desse assunto do adultério, do perigo de se cair nesse pecado. É claro que isso não se aplica só às mulheres, no caso coloquei prostitutas e adúlteras, tem homens adúlteros também, e tem homens que se prostituem, mas naquele tempo era mais comum mulheres prostitutas e homens. Hoje é o gigolô, né, que é o homem prostituto, né, o garoto de programa, garoto de aluguel. Mas esses dois tipos de atividades pecaminosas existem ainda, a prostituta e a adúltera. Eu queria me dirigir especificamente aos jovens. Então, capítulo 5, 6 e 7 de Provérbios, dedicado a esse tema. Só que ele fala muito mais da mulher adúltera do que na prostituta. Ele faz só uma abordagenzinha pequenininha no capítulo 6, como nós veremos aqui adiante. Qual a diferença entre a prostituta e qual a diferença entre a mulher adúltera? Você, jovem, presta atenção no que eu estou te falando. Qual a diferença entre as duas, para a gente não enrolar? A Bíblia conta, ela faz narrativas e dá características da mulher adúltera e da mulher prostituta. Como você sabe, a prostituta é aquela que vende o seu corpo. Ela vende o seu corpo em troca de dinheiro, às vezes em troca de um prêmio, em troca de uma gratificação, em troca às vezes de comida. E existem prostitutas que se vendem por pouco dinheiro. Existem prostitutas que se vendem por comida. Existem prostitutas que se vendem para pagar o estudo do neto. Em Portugal, um primo que foi visitar disse que havia mulheres de 80 anos se prostituindo para pagar a faculdade do neto, né? Você pega aí da mídia, essas que algumas aí que estão nesses reality shows aí, Big Brother da vida, que vão fazer algum programa, elas vão cobrar aí 200, 100 mil reais porque já viraram celebridade. Mas é uma maneira de vender o corpo. E tem aquelas que por 5 reais se vendem em troca de favores sexuais. Vendem o corpo em troca de dinheiro. Isso é a prostituta. E o Provérbios fala aqui no capítulo 6, no versículo 26, Provérbios 6, 26, que por uma prostituta, até por um bocado de pão, ela se vende. Ele diz, por uma prostituta, até por um bocado de pão se paga. Ele diz se paga ou se vende. Porém, a adúltera anda à caça de vida preciosa. Aí com as características. A característica da prostituta é bem simples. Ela se vende por dinheiro, ela tem ali uma transa com um homem e acabou. Ela não vai te perseguir, ela não vai ligar no teu celular, ela não vai te perturbar, não vai te incomodar. Se você não usar preservativo, você tem risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Se você usar, você corre esse risco da mesma forma, porque você pode contrair doenças sexualmente transmissíveis no contato com a secreção vaginal, contraindo uma sífilis ou uma outra doença, mas ela não vai te perturbar, exceto pelas doenças que você pode contrair. Ela ganhou dinheiro e foi embora. E tem aquelas que se prostituem por muito dinheiro e aquelas por pouco dinheiro, como diz Salomão, até por um bocado de pão. Isso é realidade demais. Você vai na Cracolândia, você vai aí nas esquinas cruéis do Brasil, de outros países, tem mulheres na Holanda, na vitrine, vendidas para o sexo, ou seja, o comércio do sexo. Uma coisa triste, uma coisa pecaminosa, isso é pecado conforme a Bíblia, mas não passa disso. E acabou um programa com o outro, a maioria delas, você sabe aquela característica que a prostituta não gosta de beijar na boca para não se apaixonar, para que ela não possa ter um comportamento então de adúltera, uma mulher apaixonada e com um homem com o qual ela se envolva sentimentalmente. Essa é a prostituta. Agora, a Bíblia dá a característica também da mulher adúltera. A mulher adúltera, ela é bem diferente da prostituta. A mulher adúltera, ela não é aquela mulher que geralmente está atrás de dinheiro para fornecer, para dar prazer. Geralmente ela nem está atrás de dinheiro. Ela não se importa se você tem pouco dinheiro. Ela não se importa se você tem muito dinheiro. Presta atenção nisso, jovem. Ela não se importa se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é branco, se você é gordo, se você é magro, se você tem um pênis muito grande, se você tem um pênis muito pequeno, se você tem um pênis médio. Ela se apaixona por você. E ela te encanta, e ela te seduz, e ela te atrai. Mas há mais uma característica da adúltera. A adúltera, a Bíblia diz que ela anda à caça de vida preciosa. Ela não pega qualquer homem. Ela não está em busca de qualquer homem. Porque ela não quer simplesmente um lance, um flerte, um caso, um affair, né? Como diz
Um caso, ela quer se envolver com algum homem. E a Bíblia diz que ela anda à caça de vidas preciosas. Ela procura capturar homens preciosos. Não interessa qualquer um. De repente ela pode até dispensar um homem bonito, um homem rico, para ir atrás de você, que é servo de Deus. De repente ela pode até dispensar um cara de caminhonete, de carrão, para ir atrás de você que anda de bicicleta. Essa é a adúltera. Essa é a adúltera, essa não é a prostituta, é a adúltera. Ela quer vidas preciosas, pessoas bem decididas, homens casados, que vivem fielmente com a sua esposa, ou jovens que estão no caminho da santidade, que estão procurando trilhar o caminho do bem, da verdade, da vida, jovens que estão indo na igreja, jovens que estão se dedicando a Deus, jovens que estão se desviando do mal. É por esses que as adúlteras procuram. Às vezes procuram até dentro dos templos. Às vezes se tornam membros de igreja. Eu já conheci casos de jovens que tinham um testemunho brilhante, eram professores de música dentro da igreja, dava aula para outros adolescentes, para outros jovens, e uma mulher que se divorciou, ficou ali zanzando, bonita, entrou para a igreja, seduziu aquele jovem que era filho do pastor, teve um caso com ele, morou com ele durante 10 anos, deixou ele apaixonado, todos os seus anos foram desperdiçados porque ele não fez a faculdade, talvez que sonhava ter. Ficou ali 10 anos, assumiu os filhos dela como se fossem seus, e passaram os 10 anos, chegou para ele e falou, não quero mais você, e largou. E ele ficou na rua da amargura. Ainda bem que Deus interviu. Mas ele já poderia ter se casado com uma moça mais nova, poderia estar feliz, mas o destino de uma mulher adúltera é esse, é interromper o ciclo de vida e de sucesso e de progresso e de bênção na vida do servo de Deus. Ela não quer só pessoas preciosas no sentido social, no sentido moral, homens intelectuais. Ela quer homens que estão próximos de Deus. Parece que ela tem necessidade de roubar essa luz, roubar essa energia vital, espiritual, do Espírito Santo, dos homens de Deus. Ela perfeitamente pode dispensar um rico, um poderoso, para se infiltrar numa igreja, seduzir um pastor de uma igrejinha pequenininha, porque às vezes a escala de comunhão dele, o nível de espiritualidade dele é muito grande. E aí o que acontece? Ela precisa roubar, ela precisa, às vezes ela nem sabe disso, ela faz até de forma inconsciente. Mas o poder do mal, Satanás a usa para arrebatar vidas preciosas. Digo mais, ela não está atrás de dinheiro. Às vezes ela seduz você que está andando com Deus e você não tem muito dinheiro para oferecer a ela. Ela pode pagar até o motel para você. Eu vi casos, eu fui testemunha de casos. Não aconteceu comigo, aconteceu com amigos que deixaram na aventura o seu casamento, deixaram por um momento, se desviaram, se encantaram com a mulher adúltera e até emprestaram dinheiro dela e se deram muito mal. E sofreram e quase que perderam o seu casamento por causa da mulher adúltera. Então esse é o prazer dela. Só que é o seguinte, ela não vai parar com você. Ela, ao mesmo tempo que está com você, como ela é adúltera, ela vai pegar outro e outro e outro. E às vezes tem adúltera que tem um comportamento de prostituta. Ela está com você, que é pobre, mas logo ela vê um rico, ela vai para o lado dele. Você não vai passar a tua vida toda perdendo tempo para avaliar se ela é mais prostituta ou mais adúltera. Geralmente ela assume um caráter só, ou de prostituta ou de adúltera. Se ela é adúltera, geralmente ela vai ser só adúltera. Pode até ter atitudes interesseiras, porque a avareza vai tomar conta do coração da mulher dessa. Mas tem uma diferença clássica daquela que só fez o programa, se lavou, foi embora, passou batom, maquiagem e está atrás de outro. Não que essa está mais desculpável que a outra, mas é bom que você faça a diferença. Porque ela não vai sossegar enquanto ela não destruir toda a tua vida, toda a tua autoestima. Fazer você sentir o homem mais frouxo do mundo, mais broxa do mundo, o homem mais arrasado, o homem mais desgraçado, mais miserável, mais feio. Ela quer destruir as tuas emoções. Jovem, adolescente, cuidado, porque a mulher adultério só se comete depois de casado, quando a pessoa pratica sexo com outra que não é o seu cônjuge. Mas existem muitas menininhas, muitas garotas por aí que já têm um comportamento, já têm um dom, vamos dizer entre aspas, de adúltera. Ela já está à caça de vidas preciosas para destruir a emoção de jovens. E existem rapazes prostitutos também, existem rapazes lascivos também, que têm essa coisa de seduzir as pessoas, destruir namoros,
avacalhar com a vida emocional de algumas pessoas. A maneira de fugir dessas pessoas com oração, buscando a Deus, não estando nessas rodas, não participando desse tipo de conversa ou de ciclo onde eles estão. Isso faz mal. Essa é a legítima roda dos escarnecedores. Fuja das adúlteras, fuja dos adúlteros, fuja das prostitutas, fugir da prostituição, se santifique e Deus, no tempo certo, vai colocar a pessoa certa na sua vida. Eu precisava gravar essa live aqui, eu quero postar aqui agora no YouTube, para que você saiba a diferença entre a prostituta e a adúltera. Está ali em Provérbios, capítulo 5, capítulo 6 e o 7. E aí diz assim: mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a própria alma. Tá certo? Você não destrói só o seu corpo. Porque aqui está dizendo que o homem vai adoecer no final dos teus dias, quando consumirem tua carne e teu corpo, a gonorreia, o linfogranuloma venéreo, a sífilis, a clamídia, que é uma bactéria resistente a praticamente todos os antibióticos, a carne da pessoa é consumida. E a bactéria da gonorreia, ela é do mesmo gênero da bactéria da meningite, a Neisseria. Tem a Neisseria gonorreae, da gonorreia, e a Neisseria meningitidis. Eu não sei se você sabe, mas a bactéria da gonorreia, uma vez que ganha corrente sanguínea, vai parar no cérebro e pode dar meningite, tá certo? E agora nós temos a gonorreia oral, é um novo formato de bactéria que tem resistência, e os números de casos de cancer throat, câncer de garganta, aí a Universidade dos Estados Unidos já estão declarando isso, tem aumentado assustadoramente e matado até mais que o cigarro. Sabe por quê? Porque os jovens estão muito promíscuos, praticando sexo oral com vários parceiros diferentes. O vírus HPV, ele adora esse pH, esse lugar quentinho e úmido da garganta, no qual ele pode desenvolver câncer de garganta. Cancer throat, né? No inglês, cancer throat. Tá certo? Eu quero que você atente bem para isso aí, você preste atenção nessa... Eu tô com uma manchinha aqui, eu tô usando uma pulseira dessa magnética, que acalma o estresse, e me deu essa alergia, mas não é nada demais não. Eu gostaria que você prestasse atenção, lesse a palavra de Deus, para que você escape das armadilhas da mulher adúltera e da mulher e da prostituta também. E dos adúlteros e dos prostitutos também, tá certo? Um grande abraço, fique com Deus, se inscreva aí no meu canal e compartilhe esse vídeo com seus colegas e com as suas colegas também.